O universo é tudo o que a gente consegue observar, das partículas minúsculas até estrelas gigantescas, de galáxias inteiras até os colossais aglomerados que flutuam pelo espaço. E não para por aí. Ele também é formado por coisas que a gente nem consegue ver, como a matéria escura e a energia escura. A verdade é que o tamanho do universo é simplesmente inimaginável. E mesmo assim, ele ainda é cheio de mistérios. Desde sempre, o ser humano tenta entender como tudo isso começou. Muitas teorias foram criadas, mas a mais aceita até hoje é a do Big Bang. De acordo com ela, há cerca de 13,8 bilhões de anos, tudo o que existe surgiu de um ponto minúsculo, extremamente quente e denso. Esse ponto explodiu, e com ele surgiram a matéria, a energia, o espaço e o tempo. Nos primeiros momentos, o universo passou por duas grandes fases: a Era da Radiação e depois a Era da Matéria. A Era da Radiação foi a primeira. Ela começou logo após o Big Bang e durou algumas dezenas de milhares de anos. Nessa fase, o universo era dominado pela radiação e passou por etapas super curtas e intensas. A primeira delas foi a chamada fase de Planck. Durou menos de um piscar de olhos, de 0 até 10 ao quadrado negativo, 43 segundos. Era um universo onde só existia energia, e todas as forças da natureza, gravidade, eletromagnetismo, força forte e fraca, estavam unidas numa só. Quando essa fase terminou, a gravidade se separou das outras forças. Aí começa a inflação cósmica, um dos momentos mais absurdos da história do universo. Em apenas 10 ao cubo segundos, o universo se expandiu 10 ao 30º vezes. Foi quando a força forte também se separou e a energia começou a se transformar em partículas. Logo depois, veio a fase eletrofraca, onde a força eletromagnética e a força fraca também se dividem. Isso abriu caminho para o surgimento dos prótons e nêutrons. Cerca de 0,1 segundo após o Big Bang, o universo estava mais frio, e foi aí que surgiram as primeiras partículas, fótons, elétrons e neutrinos. Na sequência, começa a fase nuclear. Prótons e nêutrons começaram a se fundir, formando os primeiros núcleos atômicos de hidrogênio, hélio e até um pouco de lítio. Essa etapa marca o fim da Era da Radiação. A partir daqui, começa a Era da Matéria, quando a matéria passa a dominar o universo. Ela também tem 3 fases principais. A primeira é a fase atômica. Cerca de 380 mil anos depois do Big Bang, o universo finalmente esfriou bastante. Chega aos 3.000 graus Celsius. Essa temperatura é baixa o suficiente para que os elétrons se unam aos núcleos atômicos. Esse processo se chama recombinação, e com ele surgem os primeiros átomos de hidrogênio e hélio. E é nesse ponto que o universo se torna transparente. A luz, finalmente, pode viajar livremente pelo espaço. Depois, vem a fase das estrelas. Com tantos átomos de hidrogênio e hélio flutuando por aí, a gravidade começa a agir. Esses átomos se juntam em grandes nuvens gasosas. Essas nuvens se contraem, se aquecem e formam esferas cada vez mais densas. Com o acúmulo de massa, pressão e temperatura, essas esferas atingem milhões de graus. E quando isso acontece, a fusão começa. As primeiras estrelas do universo nascem. Por fim, temos a fase das galáxias. As estrelas começam a se agrupar em aglomerados estelares. Esses aglomerados se unem, colidem, se fundem e, com o tempo, formam as galáxias. E é assim, com um ciclo constante de nascimento e morte, de estrelas, colisões e fusões, de galáxias, que o universo vai se moldando ao longo dos bilhões de anos, até chegar no que a gente vê hoje quando olha para o céu. Esse é o resumo da evolução do universo. Sim, ainda é uma teoria, mas é a explicação mais aceita pela ciência sobre a origem de tudo.